Deus esteja sobre todos nós. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler desde do 10 aqui, tá? Mateus 5:10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vou destacar principalmente o 10, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Hoje nós vamos trabalhar sobre essa temática preciosa que é a perseguição. Como a igreja deve enfrentar as perseguições. Essa é a nossa capinha, Miguel vai estar projetando aí para nós. Como é que eu e você, nós como povo de Deus, como igreja, devemos enfrentar as perseguições? E nós vamos ver que isso nunca foi diferente na história da igreja, na história do povo de Deus. Desde lá do Gênesis até o Apocalipse, você vai ver no período tribulacional, os crentes, os filhos de Deus, o povo de Deus, sendo perseguido. Mas a Bíblia está dizendo que bem-aventurados somos, quando somos perseguidos, porque nosso é o reino dos céus. Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, é meu, é nosso, o reino dos céus. Bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, maravilhoso, abençoado. É aquele que é perseguido por causa da justiça de Deus. Não por aquilo que é errado, não por aquilo que a gente faz de errado ou mau testemunho, não. Pelo testemunho fiel dos verdadeiros cristãos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, vemos que a perseguição, gente, é uma realidade inevitável. A perseguição, ela não é um acidente na jornada cristã, mas uma promessa de Cristo. João 15:20 fala sobre isso. O Miguel vai estar colocando para nós. Olha só, João 15:20 já fala sobre a perseguição. A Bíblia diz: lembrai-vos da palavra do que eu vos disse, Jesus aqui dizendo, não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, Jesus aqui falando, também perseguirão a vós outros, e se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, da mesma maneira que Cristo foi perseguido, como nós lemos em Mateus 5, os grandes homens de Deus, os heróis da fé, os profetas foram perseguidos, eu e você também seremos perseguidos. Isso é uma promessa, é uma realidade. Então é interessante que a igreja não deve se surpreender com o ódio do mundo. O mundo nos odeia, o mundo nos hostiliza, pois ele rejeita aquele a quem a igreja representa. E quem é aquele que a igreja representa? Jesus de Nazaré. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E a nossa fidelidade vai confrontar as trevas. Isso, sem dúvida nenhuma, luz e trevas são contrastantes. Sim ou não, gente? Nós somos portadores da luz, eles são portadores das trevas. Então não tem como, vai haver confronto entre luz e trevas. Vai ser gerada oposição. E a questão não é se seremos perseguidos, mas como nós iremos responder diante da perseguição. Então nós sentimos no nosso coração, eu e Sofia, orando, meditando, ali junto, conversando, a necessidade de nós ministrarmos no coração de vocês, para que a igreja se prepare para a perseguição. Essa semana mesmo, eu acho que eu já sofri isso, gente. O nosso WhatsApp, do nada, deu uma bloqueada geral, gente. E parou de funcionar durante 3 dias. E eu não faço nada demais, gente. Eu não fico falando de política, eu não fico falando de Xandão, de Lula, nada disso, gente.
Eu não uso o meu WhatsApp para essas coisas, eu só uso o WhatsApp para pregar a palavra, para enviar para vocês a palavra de Deus, o devocional, né, as ministrações da igreja. Do nada, deu uma zica lá no WhatsApp, bloqueou o meu primeiro número, que era o meu número principal, que eu já tenho há anos. Aí abrindo um outro número, um segundo número que eu tinha da Vivo, bloqueou de novo. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer umas mudanças ali nas mensagenzinhas que eu mando para vocês, porque o WhatsApp agora está bloqueando, pelo menos o meu, né? Não sei como é que é de vocês, talvez de vocês não, mas toda vez que eu envio algum material cristão, gospel, crente, nunca enviei nada indevido, nada de sujo ou imundo, pelo contrário, só coisa de Deus, gente. Simplesmente ele bloqueou, e um dos meus números bloqueou de vez, não tem como recuperar. Então nós vemos que o cerco está fechando, sim ou não? A igreja está sendo afrontada, hostilizada, perseguida. E nós como crentes, nós precisamos nos preparar. Isso aí é só o começo das coisas que ainda virão. Você sabe que lá no STF, agora, o STF quer responsabilizar as big techs, as grandes empresas de tecnologia. Então provavelmente os filtros dessas empresas de tecnologia vão ser muito mais acurados, muito mais apurados. E um dos grandes inimigos do nosso sistema judiciário corrupto, corrompido, e também, né, dos meios políticos, que a gente sabe aí, que estão governando, infelizmente, né, não estou falando de partido político, mas os vários meios, as várias oligarquias que nós temos na nossa nação, eles querem calar a igreja, eles querem calar o povo de Deus, eles querem calar a gente que somos nós que somos conservadores. Sim ou não, gente? Sim. Então nós temos que nos preparar para tudo, gente. Porque a perseguição, inclusive digital, parece já estar começando, tá? Então seja muito cauteloso, cuidadoso naquilo que você vai postar, nas mensagens que você vai enviar, porque infelizmente as coisas vão piorar. E tudo isso faz parte de uma questão profética que a Bíblia diz: o pecado se multiplicaria, o amor se esfriaria, anticristos surgiriam, Jesus está voltando, cremos que já estamos na última colheita, no último momento profético, antes do arrebatamento da igreja. Então o mal tem se proliferado e a igreja precisa se preparar para perseguição. Sim ou não? Sim. Você vê isso em vários vídeos, né? Crentes indo na praça pregar e sendo hostilizados. Esse tempo eu vi um cara lá na Inglaterra, na frente de uma clínica de aborto. Ele estava quietinho no canto dele, orando, pedindo ao Senhor perdão por aquela clínica de aborto lá na Inglaterra. De repente guardas vieram e prenderam ele. Simplesmente porque ele estava na frente da clínica de aborto, clamando pela misericórdia e pedindo que Deus intervisse de forma sobrenatural naquilo que estava matando crianças, gente. Guardas chegaram, começaram a bater boca com ele, levaram o cara preso. Ele estava do outro lado da rua, estendendo a mão e orando. Olha só, gente, hostilidade, perseguição está chegando. Às vezes é dentro da sua família, às vezes é com seus entes queridos, às vezes é com seus ditos amigos, entre aspas. Às vezes são as pessoas que você vai estar se relacionando. Você vai ver que cada dia mais a perseguição vai vir contra nós. E nós precisamos, em primeiro lugar, compreender a natureza da perseguição, gente. A perseguição é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades, que são agentes malignos, demônios, que se levantam contra nós. Efésios 6:12. O mundo age sob a influência do maligno. Pessoas se levantam contra nós, mobilizados por demônios. A nossa luta é espiritual. A nossa luta, a perseguição também é um sinal de identidade. Fala comigo, é um sinal de identidade. Se somos perseguidos por viver a justiça de Cristo, isso confirma que nós pertencemos a Deus. Somos do reino da luz, somos do reino de Jesus. É uma questão de identidade. E luz e trevas não conseguem permanecer no mesmo ambiente.
Também, em terceiro lugar, tem um propósito pedagógico. A perseguição, além de ser espiritual, além de ser um sinal de identidade, a perseguição tem um propósito pedagógico. Deus usa a pressão para nos purificar. Fala comigo, Deus usa a pressão para nos purificar, para fortalecer a nossa fé e para manifestar a sua graça e a sua glória sobre nós. A grande questão é como é que está a sua fé, gente. Nós temos muito crentes hoje, crentes superficiais, crentes gelatinas, crentes mundanos, crentes carnais. Esses vão todos perecer diante da perseguição, gente. Eles não vão aguentar, eles não vão suportar a pressão. Mas nós iremos aguentar a pressão, porque a nossa fé, ela vai aguentar a pressão e vai se fortalecer ainda mais em nome de Jesus. Você não vai abandonar a sua fé, você não vai recuar nem um centímetro do seu posicionamento no mundo espiritual, você vai aguentar a pressão, você entende que a pressão é Deus permitindo essa pressão para nos purificar e para fortalecer a nossa fé diante dele. Coloca lá para nós, filho, 1 Pedro 1, de 6 a 7. Olha que lindo esse texto, 1 Pedro 1, de 6 a 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está dizendo, vai ter provação, vai ter teste, vai ter perseguição. Próximo versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o que está sendo provado? A fé. O valor da sua fé. Se você tem uma fé de verdade, se você tem uma fé pujante, que vai crescer, que a dificuldade, a perseguição, a hostilidade vai ser uma mola propulsora para você crescer na sua fé, no valor da sua fé. E essa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado. Olha aqui a purificação, Deus depurando pelo fogo. Fogo é um símbolo da provação, da tribulação, da dificuldade, da perseguição, que redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tem um objetivo, tem um telos, tem uma finalidade. A finalidade é que eu e você nos identifiquemos com os sofrimentos de Cristo, nos identifiquemos com o próprio Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim como ele foi perseguido, hostilizado, escorraçado, cuspido, nós seremos assim, gente. Eu me lembro que no ano de 1999 eu fui missionário no México. Teve cidades, gente, que nós íamos evangelizar, as pessoas queriam apedrejar a gente. Era tão forte a religiosidade, a feitiçaria e a religiosidade da religião proeminente daquela nação, que as pessoas tinham raiva de ouvir o evangelho, por mais que fosse pregado com amor, com graça, com compaixão nas praças. Teve uma cidade que nós tivemos que sair correndo, senão eles queriam atirar pedra em nós. Existem lugares no sul do México, por exemplo, região de Chiapas, no sul, entre as florestas ali, que cristãos são amarrados vivos e ateado fogo neles, suas casas, suas famílias, perseguidos por exércitos de ideologia contrária à nossa, de ideologia marxista, socialista, comunista. Infelizmente, gente, são coniventes com os líderes religiosos da religião proeminente no México. Você sabe qual é? Que aí eles perseguem os evangélicos, os protestantes, os batistas, os presbiterianos, metodistas, seja quem for. Persegue os missionários, persegue as famílias de crente. Sim, fora nos países orientais. Agora, se você ficar antenado nas notícias cristãs, na Índia, perseguições terríveis, igrejas sendo queimadas, famílias sendo perseguidas, pessoas sendo mortas. Nas nações árabes, nas nações hindus, os hindus se revoltando contra os cristãos. Perseguição que é espiritual, que é um sinal de identidade, mas que tem um propósito pedagógico. Deus usa a pressão para nos purificar. Fala comigo, Deus usa a perseguição para me purificar e para fortalecer a minha fé preciosa. Será que você é capaz de dar a sua vida por Jesus?
Será que você é capaz de morrer pela causa do Evangelho? A perseguição, irmãos, não destrói a igreja. Ela aprova e aperfeiçoa a igreja. Ela nos aperfeiçoa. Então nós precisamos respostas bíblicas diante da perseguição. Segundo pontinho, respostas bíblicas à perseguição. A primeira resposta bíblica diante da perseguição é a firmeza da nossa fé. Será que você tem uma fé firme? Será que você tem uma fé na rocha mesmo? Quando ameaçados, por exemplo, Pedro e João, lá em Atos 4, 19 e 20, eles declararam aos homens, aos judeus ali, religiosos que estavam perseguindo, aos maiorais do Sinédrio: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Foram chicoteados, foram maltratados, foram hostilizados. Mas diante de uma ordem que esses principais da sinagoga deram para João e para Pedro, de não pregarem mais o Evangelho, eles responderam com toda ousadia: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E logo em seguida ele diz: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Às vezes, para agradar a Deus, você vai desagradar pessoas. Você vai ter que dizer: não, não faço, não quero, isso não é para mim, isso não agrada a Deus. Você precisa ter firmeza na sua fé. A obediência a Deus deve ser inegociável, meus irmãos, mesmo sob o risco da nossa vida. A nossa vida já não é nossa mesmo, é de Deus. A igreja não recua diante da proclamação do Evangelho, do querigma divino. Não podemos recuar, temos que continuar pregando. É claro que cada dia mais nós temos que ser mais cautelosos, cuidadosos, né? Principalmente eu, que praticamente todo dia estou nas mídias sociais, nas redes sociais. A gente tem que ser muito cuidadoso, cauteloso aqui na pregação sendo transmitido. Hoje, uma pessoa maldosa pode pegar um trecho das nossas ministrações, recortar e usar e mandar entrar com um processo contra nós. E nós pregando a verdade, gente. A verdade da palavra de Deus, que é o papel da igreja: ser coluna e baluarte da verdade. Fala comigo: Deus me chamou. Bem forte, fala: Deus me chamou para ser coluna e baluarte da verdade. Tem um pastor mesmo aqui do Brasil, foi preso porque pregou contra a feitiçaria. Aí um grupo de religiosos, de outras religiões, né, que praticam feitiçaria e coisas e tal, entraram com um processo lá em Pernambuco. O cara foi preso. Isso que ele estava numa live para a sua igreja pregando contra a feitiçaria. Vocês terem uma ideia, tem um outro pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos, pregou contra todo esse movimento, né, de LGBT e tal, todas essas questões que vocês sabem, de ideologia de gênero. Ele não pode mais pisar no Brasil, porque ele está ameaçado de prisão pelo Ministério Público lá do estado dele. Ele não pode mais pisar na sua nação, porque ele se posicionou do lado da palavra e pregou contra a ideologia de gênero. Em rede nacional, em pregação de culto, e foi um auê. Durante um mês ele bateu nessa tecla, falando sobre isso, e se propagou, porque ele tem uma voz proeminente, um cara muito famoso no meio evangélico. Aí já viu, né? Foi para tudo quanto é canto. Então nós estamos vivendo tempos difíceis. Você precisa de firmeza na sua fé. Claro que prudência, claro que sabedoria, claro que colocações bem precisas, mas firmeza na sua fé. A igreja não pode recuar na proclamação do Evangelho. Outra resposta bíblica à perseguição é o amor e a oração pelos perseguidores. A Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Jesus ordena: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Ou seja, não é passividade, mas poder espiritual, posicionamento maduro, posicionamento correto. Foi orando por seus algozes que Estevão, lá em Atos capítulo 7, viu os céus abertos, e os céus recolheram
o primeiro mártir da igreja, o grande pregador, o grande irmão nosso, herói da fé, Estevão. Ele perdoou aqueles que estavam apedrejando. E aquilo impactou a vida de Paulo, porque a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem líder proeminente, crescente do Sinédrio, chamado Saulo. A maneira como Estevão reagiu diante dos seus perseguidores impactou a vida do apóstolo Paulo. Terceiro lugar, como a terceira resposta bíblica à perseguição, é alegria na tribulação, gente. Precisamos ter alegria na tribulação. Coloca para nós Tiago 1, de 2 a 4. Olha só que interessante, alegrar-se na perseguição parece até contraditório, mas é a resposta da fé que enxerga o propósito divino. Alegrar-se na perseguição, gente, é maturidade espiritual. Tiago 1,2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É possível, sim. Próximo versículo. Sabendo que a provação, a perseguição, a tribulação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Fala comigo, a perseguição produz perseverança. E o 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, uma resposta correta, madura, positiva, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha que coisa linda o texto sagrado, gente. Alegria na tribulação. Assim como os apóstolos, Pedro e João, que nós mencionamos em Atos 5:41, saíram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer. Assim como Paulo e Silas, mesmo sendo chicoteados, amarrados em troncos, com correntes, lá em prisões profundas, debaixo de um castelo, à meia-noite, a Bíblia diz, eles estavam orando, adorando a Deus, clamando e agradecendo ao Senhor. E a terra tremeu, e os grilhões se romperam, e um anjo foi buscar eles e tirá-los de lá. E ele ainda salvou o carcereiro e toda a sua casa. Amém, gente? É isso, alegria na tribulação. Outra coisa importante é a unidade e apoio mútuo. Diante da perseguição, diante da hostilidade, diante da dificuldade, diante da provação, precisamos apoiar uns aos outros. Precisamos ter unidade como igreja. Hebreus 10, 24 a 25. Em tempos de crise, a comunhão é vital. Daí a importância de vir nos cultos, daí a importância de participarmos das células, nos sentirmos em família. A igreja primitiva perseverava, gente, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Atos 2:42. A unidade protege contra o desânimo e testemunha o amor de Cristo uns aos outros. João 13:35. Isso é lindo, gente. Precisamos apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Amém? Eu, como pastor, fiquei muito feliz. Ali no sepultamento que nós fizemos essa semana, a maioria das pessoas que estavam ali eram da nossa comunidade, uns 70%, 80%, ali junto com a nossa querida irmã preciosa, tão amada, tão querida aqui, porque a igreja está ali, não só na alegria, mas também na dor. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É momento de a gente estar junto, em unidade, em comunidade, como família. Eu me senti muito feliz e muito alegre como pastor, vendo os nossos amados irmãos ali juntos, orando, abraçando, como família de Deus, gente. Isso é igreja. Amém? Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu falei, eles estão entendendo aquilo que nós estamos pregando. Glória a Deus, somos família. Amém? Quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem com ele. Quando um chora, todos choram com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Isso é ser família de Deus. Isso é ser igreja. Unidade e apoio mútuo. E por último, a última resposta bíblica diante da perseguição é o foco na esperança eterna. O nosso foco é a esperança eterna. 2 Coríntios 4, 17 a 18.
2 Coríntios 4, 17 a 18. Olha só, vamos estar colocando. Porque a nossa leve e momentânea tribulação poderia ser trocado por provação, por perseguição. Produz para nós eterno peso de glória, gente, acima de toda comparação. Próximo versículo, filhão. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas desse mundo, nas coisas visíveis, mas sim naquelas que não se veem, nas coisas eternas, nas coisas infinitas de Deus. Porque as que se veem são temporais, esse mundo passa, e as que não se veem são eternas. A salvação, a vida eterna, o céu, o lar celestial é o que nos aguarda, meus irmãos. Bem-aventurado quando vos perseguirem por causa da minha justiça, diz Jesus, porque de vocês é o reino dos céus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: o reino dos céus me aguarda, mesmo diante de perseguições. Você vai firmar na sua fé, o seu foco será a esperança eterna, porque a nossa cidade é celestial. Filipenses 3:20. A perspectiva do reino vai nos sustentar, a visão daquilo que é eterno. Terceiro pontinho, irmãos, como é que podemos nos armar diante dessa batalha? A batalha ferrenha contra a perseguição. E é interessante que a Bíblia diz em Efésios 6, de 10 a 18, que nós temos armas poderosas, as armas da armadura de Deus. A armadura de Deus é essencial. A verdade contra a mentira do mundo. A justiça contra o escudo, como escudo contra a culpa. Já não vivemos culpados. Fomos justificados por Cristo Jesus. Amém? Enquanto o mundo ímpio, pagão, vive culpado em seus pecados e delitos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram salvos da lei do pecado e da morte. Nós não vivemos mais debaixo da culpa, porque a justiça é o nosso escudo contra a culpa. A nossa fé, ela nos ajuda a extinguir os dardos inflamados do diabo. E por último, a palavra de Deus é a nossa espada ofensiva. Nós não vamos nos apoiar em achismos, nós não vamos nos apoiar em filosofias, não vamos nos apoiar em pensamentos humanos, nós vamos nos apoiar na arma do crente, que é a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que pode separar juntas e medulas, alma e espírito, que é poderosa para destruir os nossos inimigos espirituais. Amém? A palavra de Deus como espada ofensiva. Vou repetir: a verdade contra a mentira do mundo, a justiça como escudo contra a culpa, a fé para extinguir os dardos do diabo, que são os pensamentos diabólicos malignos, e a palavra de Deus como espada ofensiva. A oração, meus irmãos, é o oxigênio do soldado de Cristo no meio do fogo da perseguição. Vamos falar junto? A oração é o oxigênio do soldado de Cristo em meio ao fogo da perseguição. É interessante que quando os bombeiros vão entrar um local cheio de fogo, né? Eles precisam usar uma máscara com com um negócio de oxigênio atrás e uma máscara de oxigênio. Por quê? Porque quando está queimando o fogo ali, o oxigênio está sendo queimado e é raro. Assim também, queridos, se queremos sobreviver diante do fogo da provação, o oxigênio da oração precisa estar presente nos nossos corações. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, o oxigênio do soldado de Cristo em meio ao fogo da perseguição é a vida de oração. Quanto tempo você tem dedicado por dia em oração? Será que você tem jejuado? Pelo menos uma vez por semana, querido. Dedique-se em jejum e consagração ao Senhor. Faça isso. Dedique-se. Ah, pastor, não consigo 24 horas. Faz 18 horas. Ah, pastor, 18 horas é impossível. Faz 12 horas, irmão. No mínimo tem que ser 12 horas um jejum decente.
E o ideal é 24 horas de jejum. Até o teu corpo vai ser depurado, sabia disso? Até o teu corpo se purifica quando você jejua. Tudo, muda tudo, gente. Teu organismo entra numa função, começa a destruir as células problemáticas. É super saudável o jejum e a oração. Ele muda até o metabolismo do teu corpo, ativa o teu sistema imunológico. Pergunta para o médico a importância de um jejum intermitente. Você vai ver a importância. Tira todas as toxinas que às vezes a gente come dessa alimentação toda intoxicada, cheia de agrotóxicos, cheia de coisa. O jejum te purifica. Purifica você de todas essas toxinas. Elas saem tudo pelo lugar que vocês sabem que tem que sair. Pastor não vai falar, tá? Seus engraçadinhos. É interessante. Muda até a cor. É uma coisa incrível. Então faça isso, irmãos. Te consagre, te purifique através da oração e do jejum. Então, a conclusão de tudo, a vitória nossa em Cristo Jesus já é declarado. A perseguição não é o fim da história, porque vai chegar um momento dentro das profecias bíblicas que a perseguição vai chegar ao fim. Cristo vencerá o mundo e nós venceremos com Ele. A igreja triunfará com Jesus Cristo. Romanos 8:37. Coloca para nós lá, filhão. E a nossa resposta à perseguição define a nossa identidade e amplia o nosso impacto. Que impacto você tem deixado no coração das pessoas diante da hostilidade aos cristãos, diante da hostilidade aos evangélicos, aos protestantes, aqueles que se posicionam de acordo com os valores e princípios do reino de Deus, dos valores cristãos, dos valores da família, contra todas essas ideologias contrárias à palavra de Deus, destrutivas, que querem arruinar, que querem esfacelar e destruir a sociedade e os homens. Romanos 8:17, 8:37. 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fala comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então que a igreja avance, irmão, sem medo, pois aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Que a igreja avance sem ódio, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. Que a igreja avance sem vacilar, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Amém? Será que você pode se colocar de pé? E eu queria te levar a fazer uma oração comigo no final dessa palavra. Como é que você vai se posicionar diante da perseguição? Como é que a igreja vai enfrentar as perseguições, as lutas e as dificuldades? Irmãos, eu entendi essa semana que é o diabo se levantando através dessa situação. Isso aí foi só um termômetro das coisas que ainda virá. Imagina, bloquear o WhatsApp de um pastor que não fez nada demais a não ser alimentar o seu rebanho com devocionais e pregações. Sim ou não, gente? Quem tem sido abençoado através dos nossos materiais? Gente, tem dia que dá mais de 1000 pessoas assistindo os nossos devocionais. E tudo é para a glória de Deus, gente. É pessoas de todos os cantos, de muitos lugares, até de outros países, que têm sido abençoados através das ministrações desse altar. Às vezes você que está aqui na cidade não valoriza, você que está me assistindo aí, às vezes ficou em casa, não valoriza a sua igreja, a sua comunidade. Eu recebo toda semana mensagem de vários lugares do Brasil, pedindo para a gente abrir igreja naquelas cidades. Porque, gente, hoje mensagem bíblica está raro. Hoje eles pregam de tudo, menos da palavra de Deus. Se prega de tudo, menos a palavra de Deus. Você está num lugar saudável, com doutrina saudável, com pessoas íntegras e corretas. Às vezes tem igrejas cheias de pessoas vazias de Deus,
com uma liderança corrompida, totalmente mal intencionada. Você está aqui, uma igreja pequena no interior do Paraná, mas que tem um coração grande, que tem um coração missionário, que quer abençoar as nações através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Parabéns para você que está aqui nessa manhã, parabéns por você que vai vir à noite nos assistir também. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus seja conosco. Ore assim comigo, logo após mim, fala assim: Senhor, fortalece a tua igreja, para que em meio às perseguições, ela brilhe com a luz do teu amor, proclamando a verdade, com ousadia e intrepidez, e encontre na tua graça a força para amar, até mesmo os seus inimigos. Que vejamos como Estevão, o céu aberto sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero chamar as irmãs, vão estar nos auxiliando, servindo a Santa Ceia do Senhor. Prepare-se para participar da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Abra comigo 1 Coríntios 1, 23. Ah, tá. Tá bom. Filho, só fecha aqui, ó. 1 Coríntios 11, 23. Fecha e compartilha, tá? Os dois. Vamos cantar ao Senhor enquanto.